Caminhar com Jesus é como ajustar as velas de um barco. Não significa que o barco não passará por tempestades, mas se as velas estiverem ajustadas de modo correto, a viagem se desenvolve de uma maneira segura, porque Jesus nos promete um mar calmo. Meu irmão, deixe Jesus caminhar com você. Ele sabe qual a melhor rota a seguir, porque Ele é o caminho. Não existe outro, meu irmão. E sabe o que nós precisamos fazer? Caminhar com Jesus Cristo é necessário negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, é negar os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, os seus achismos. A caminhada com Cristo requer renúncias. Vamos ver o que diz lá para nós, Lucas 9, do 23 ao 26. Lucas 9, do 23 ao 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem em si se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aí, nesse momento, eu te pergunto, meu irmão, qual caminho você tem seguido? Você tem seguido um caminho sozinho, nas suas paixões, nos seus desejos, nas suas vontades carnais? Ou você tem caminhado com Jesus, renunciando a si mesmo diariamente? Reflita, dentro do seu coração e na sua mente. Qual caminho você tem andado, você tem procurado, você tem buscado? Qual é o caminho? Vamos ver lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Mas hoje você está tendo a oportunidade de saber qual é o caminho correto, o caminho apertado e estreito, mas que te levará à vida eterna, o caminho que te levará à salvação, a morar com Jesus. Amém? A caminhada com Jesus, irmãos, muitas vezes ela é desafiadora. Porém, nós temos a certeza de que venceremos, porque Cristo venceu tudo por nós. Então, isso que nós estamos passando, às vezes, tribulações, aflições, não é nada em vista do que Cristo passou por nós, para que hoje nós pudéssemos encontrar e entender qual é o verdadeiro caminho. Repita assim comigo nesse momento: Senhor Jesus, me ensine a renunciar a mim mesmo, pois eu quero ser limpo e purificado para fazer uma bela e maravilhosa caminhada contigo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Caminhar com Jesus Cristo, meus irmãos, é ter uma vida transformada. Se a pessoa diz que está caminhando com Cristo e a vida dela não foi transformada,
alguma coisa está errada. Alguma coisa não está dentro do caminho correto. Vamos ver lá em Marcos 1, do 14 ao 20. Marcos 1, 14 e 20. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com os seus empregados no barco. Então, Jesus nos chama. Jesus te encontra, meu irmão. Não importa onde você vai estar. Ele vai te encontrar. Sabe aquele familiar que não conhece Jesus ainda? Continua orando por ele, porque Jesus vai encontrá-lo. O Senhor irá chamá-lo também, assim como o Senhor o chamou. Amém? Persista, meu irmão, não desista daquelas vidas. Vamos ver agora lá em Lucas 19, do 1 ao 9, o que diz para nós. Lucas 19, do 1 ao 9. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que aconteceu, irmão? Caminhada com Jesus é transformadora. Ele transformou a vida daqueles pescadores, transformou a vida e a casa de Zaqueu. Aceite essa caminhada com Cristo, irmão. Ele tem transformação, ele tem mudança para você, e é hoje. É hoje, é agora. Jesus, ele quer caminhar na tua casa, no teu lar hoje e trazer mudança. Jesus quer caminhar contigo lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu curso profissionalizante. Pare, meu irmão, de ser um falso cristão que só caminha com Jesus dentro da igreja. E fora, ninguém reconhece Jesus em ti. Pare. Se você tem feito isso, irmão, pare. Seja um verdadeiro cristão. Reflita a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus está aqui, irmão, disponível para caminhar contigo
todos os dias da sua vida. Amém? Vamos ver mais uma transformação maravilhosa. Atos 9, do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levassem presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe quem estava falando com Saulo nesse momento? Jesus Cristo. Ele estava perguntando a ele: Saulo, por que você está perseguindo os meus filhos, perseguindo a minha igreja amada? Próximo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ficaram sem reação, sem voz, irmãos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu nada. Agora vamos lá para o 9, 17 e 18, para a gente continuar entendendo essa história. Atos 9, 17 e 18. Então, Ananias, era um homem usado por Deus, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas dos olhos de Saulo caíram e passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ele foi transformado ali naquele momento, irmão. E ele recebeu ali a presença do Senhor Jesus na vida dele. E a partir daquele momento, ele deixou de ser um assassino, um perseguidor da igreja, porque Jesus o encontrou o caminho. Lá em Atos 9, do 20 ao 22, vamos ver o que está acontecendo. Atos 9, 20 ao 22. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. O Paulo agora já estava pregando sobre Jesus, irmãos. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Aquelas pessoas que conheciam Saulo, quando conheceram um novo Paulo, eles ficaram espantados, irmãos. Lá em Atos 13 já fala das viagens missionárias que Paulo começou a fazer pregando o evangelho, falando de Jesus, de quem era Jesus, o que Jesus havia feito, o que ele iria fazer. Então a vida dele foi transformada. Jesus quer nos transformar, irmão, de dentro para fora, a ponto de que irá assustar a sociedade. Foi isso que aconteceu na vida do Paulo. A transformação de Paulo foi tão imensa que as pessoas ficaram assustadas. Irmão, não importa
Quem vai ficar assustado ou não, seja transformado, caminhe com Jesus, porque Ele tem mudança para você nesta noite. Faça uma reflexão nesse momento, meus irmãos. Quais as áreas da sua vida são necessárias que Jesus transforme ou mude? Meus irmãos, nesse momento, eu profetizo sobre a sua vida, que você seja como aqueles pescadores de almas para Cristo. Que você seja uma pessoa transformada como Zaqueu foi, que o seu lar seja transformado. E que você seja um proclamador do Evangelho, assim como Paulo foi, no nome do Senhor Jesus. Você recebe? Amém. Diga assim comigo neste momento: Senhor Jesus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser um proclamador do teu Evangelho. Senhor Jesus, ensina-me a cada dia a como falar de ti para aqueles que acham que o conhecem e para aqueles que ainda não o conheceram. Usa a minha vida, pois eu quero permanecer caminhando ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Caminhar com Jesus Cristo é poder contar com o apoio dos nossos irmãos em Cristo. Contar com as suas orações, com o seu apoio físico, emocional. É poder se alegrar em comunhão. Vamos ver o que diz lá em Provérbios. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. O que ele quer nos mostrar aqui? Que muitas vezes nós queremos ficar somente ao lado quando a pessoa está bem, ela está legal, ela está bacana, ela está sendo bem sucedida financeiramente. E não é isso que Jesus está nos mostrando. Os nossos irmãos precisam de nós quando ele está lá no pó, passando adversidade, passando dificuldade. É ali, meu irmão, que é o momento de você agir. É ali aonde que ele mais necessita de um apoio, de oração, de força, de coragem, de ânimo. Então mude as suas perspectivas. Comece a ver o seu irmão. Vamos ver lá em Eclesiastes 4, do 9 ao 10. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o levante. Meu irmão, pare de achar que você é muito autossuficiente, que você não precisa de ninguém, que você é um super-herói. Você não é. Você não é. Pare de ser arrogante, de achar que você pode tudo sozinho. Porque você não consegue, meu irmão, nada sozinho. Você precisa de Jesus e você precisa de estar em comunhão com seus irmãos. Você precisa de Cristo, você precisa dos seus irmãos. Porque, meu irmão, como é bom aprender de Jesus em comunhão. É algo maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Vamos ver lá em Salmo 133, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes.
é como o orvalho de Hermon. Sabe o que é o orvalho de Hermon? Ele representa a unidade do povo de Deus, nos lembrando sobre a importância da comunhão e da fé. Ele desce sobre os montes de Sião, sim, e ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. O que ele nos quer dizer aqui? Que quando estamos em comunhão, irmãos, somos abençoados também, no meio dos nossos irmãos. Que você possa, irmão, buscar essa conexão com Deus, com o seu irmão, para que você recebam essas bênçãos que o Senhor também quer lhe entregar. As bênçãos que vêm da fraternidade, da comunhão, da caminhada com Jesus, da caminhada com o seu irmão. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensine a amar aos meus irmãos como o Senhor me amou, para que eu possa seguir fortalecido e cheio de fé, para que eu consiga dar ânimo ao meu irmão durante a caminhada contigo, Jesus. Amém. Agora nós vamos para o último tópico da nossa mensagem de hoje. Caminhar com Jesus Cristo é ter uma relação íntima e próxima a Ele. Jesus, Ele é um Deus relacionável, não é um ser distante. Lá em Lucas 24, aborda sobre a descoberta da ressurreição de Cristo por algumas pessoas que seguiam a Jesus e alguns discípulos. E eu quero te dizer, irmão, um túmulo de pedra não poderia aprisionar o Filho de Deus. A morte não pode deter Jesus. 3 dias se passaram quando 2 mulheres vieram e descobriram que a pedra havia sido removida do túmulo e o túmulo estava vazio. Após elas encontraram 2 anjos com a mensagem de que Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Olha lá o que Lucas 24 diz para nós. Lucas 24, 14 ao 16. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Sabe quem estava conversando? Os discípulos de Jesus. Ele havia morrido e eles estavam muito tristes. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém em que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Sabe o que ele está nos mostrando aqui, meus irmãos? Que eles estavam tão entristecidos que eles não perceberam Jesus. Tão angustiados, mas é porque eles não haviam entendido a mensagem. Jesus falou tudo para eles durante a caminhada, o que havia de acontecer, o que eles deveriam fazer após. Não deveria ter sido um momento de tristeza e dor, meus irmãos, mas sim de muita alegria, porque Jesus havia ressuscitado, havia se cumprido tudo que Jesus havia os ensinado, tudo. E aí eu te pergunto nesse momento, quantas vezes o Senhor caminhou com você ao seu lado
E em meio às suas angústias e dores, você não o percebeu, por não acreditar que Ele se importa com você e que Ele está ouvindo o seu clamor. Quantas vezes? Vamos ver lá Lucas 24, do 17 ao 31. Já estou finalizando. Lucas 24, 17. E eles perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dessas coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Jesus estava perguntando. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. O que os discípulos estavam pensando? Eles não estavam entendendo, irmãos. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter uma visão de anjos. E esses disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E eles disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Esse aqui já é Jesus falando para eles, irmãos, durante a caminhada. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus os ensinou novamente. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para ficar com eles ali, numa casa. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão e deu graças, e partiu-o e deu a eles. 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E aí o restante da história conta depois que eles não estavam ainda acreditando em Jesus, mas Jesus apareceu-lhe para eles, irmãos, em carne e osso. Era possível ver as chagas de Jesus, os furos dos pregos nas mãos, nos pés. E aí, irmão, eu te falo nesse momento, Jesus, Ele está com você. O Deus ressuscitado caminha com você. Jesus vive e reina e reinará para sempre. Jesus é quem se aproxima de nós. Muitas vezes pensamos que somos nós que fazemos o contato com Cristo, mas não. Até usamos alguns termos, eu encontrei a Cristo, mas na realidade, quem nos encontrou primeiro foi Jesus. Diga assim comigo: o Cristo ressuscitado ainda se aproxima de mim. Ele ainda se preocupa comigo. Ele se importa comigo. Ele me ouve. Jesus Cristo está vivo. Amém. Aleluia. E aí eu te pergunto, você o conhece e o reconhece como seu Salvador? Você tem colocado a sua confiança em Jesus? Jesus derramou o seu sangue
como expiação para limpar os nossos pecados. E aí eu pergunto a você nesta noite, você que está ouvindo essa mensagem, você quer receber Jesus nessa noite? Ou talvez você queira se reconciliar com Jesus? Porque Jesus está aqui, Ele quer caminhar contigo. Então, se houver alguém no nosso meio que deseja reconhecer Jesus na sua vida, ou se reconciliar com Cristo, pode nos chamar, pode levantar a sua mão, nós iremos orar por você. E Jesus trará transformação também, assim como essas pessoas foram transformadas, você também será transformado durante esta caminhada. Mas se você sente que ainda você não está pronto para tomar essa decisão, meu irmão, reflita. Não perca tempo, porque chegará um momento em que nós não teremos mais a oportunidade de reconhecer Jesus em nossas vidas. Misericórdia. Fale de Jesus para os seus familiares. Não deixe que as vidas deles sejam ceifadas pelo inimigo. Amém? Então Jesus, Ele nos chama para caminhar com Ele. E eu quero deixar para vocês um desafio. Eu te desafio neste momento a conquistar pelo menos uma alma para Jesus até final de 2025. Amém? E aí você aceita? E aí você vai chegar em mim, irmão, dezembro de 2025. Irmã Letícia, aqui a vida que eu conquistei para Jesus. Amém? E se você não tiver conseguido conquistar ninguém, chega em mim e fala qual foi a transformação que Jesus fez em sua vida durante essa caminhada com Jesus durante o ano de 2025. Amém? Aplauda o Senhor Jesus porque Ele merece.